aqui para fazer uma apresentação sobre transmissão de tuberculose, que eu acho que são informações importantes para a pessoa saber antes do projeto ser iniciado, porque para entender por que a gente está recrutando essas pessoas para estudar a transmissão dentro da comunidade. Porque o patrocinador ele está interessado em saber se dentro da comunidade de Manguinhos a transmissão é grande. Porque para um estudo de vacina ele ser, vamos dizer, feliz, ele ter os dados num tempo hábil, é preciso que ele seja feito numa comunidade que tenha uma incidência alta, um número de casos alto. Porque se fizer uma comunidade que não tem caso nenhum, vai passar os 5 anos do estudo da vacina sem acontecer nenhum caso, então é uma perda de tempo fazer o estudo nesse tipo de local. Então, eu vou começar falando para vocês. Meu nome é Valéria Rola e eu trabalho no Lab Clean TB do INE, né, que é o Instituto Nacional de Tecnologia da Fiocruz. Eu peço a todos que mutem os seus microfones, porque está tendo um ruído de fundo. O que é tuberculose? A tuberculose é uma doença causada por um micro-organismo que é uma bactéria, tá? Não é um vírus como o SARS-CoV-2 da Covid. É uma bactéria que é chamada Mycobacterium tuberculosis. Essa doença pode ocorrer em qualquer local do corpo, mas o mais comum é o pulmão. As pessoas acham que só tem tuberculose no pulmão, mas tem tuberculose nos ossos, tem tuberculose no olho, tem tuberculose no aparelho genital, tem no intestino, tem em qualquer lugar que o sangue passa, tem tuberculose. Então, pode ter a tuberculose fora do pulmão mais frequente é dos gânglios linfáticos, né? Então, a pessoa sente assim uma íngua, vamos dizer, um gânglio que cresce. Os rins, o cérebro, as meninges, nos olhos, nos ossos e mesmo no aparelho reprodutivo, especialmente o feminino, que é uma causa de esterilidade. Para vocês verem como a tuberculose é importante. E outra coisa, a tuberculose é muito frequente aqui no Brasil. Agora, por causa da Covid, a gente teve um número de casos menor, mas a gente já chegou a ter 90 mil casos de tuberculose no Brasil durante um ano. 90 mil casos novos, sem contar os casos que ainda existiam dos anos anteriores e os retratamentos, né? Existe uma situação que a gente chama de infecção, em que a pessoa não está doente, né? Por exemplo, quem está infectado com Covid está doente. Com tuberculose não é assim. Você pode ter a infecção e não ter a clínica da doença, não tossir, não ter febre, não transmitir a doença, mas estar infectado. Esse caso é chamado de infecção latente. Eu, por exemplo, estou infectada. Por que eu estou infectada? Porque eu sou muito antiga e sou da época que as pessoas não se cuidavam. Não existia biossegurança, não existia equipamento de proteção individual. Os médicos achavam que eles eram imortais, né? E eu também. Então, a gente ia para o fronte ali, lidava com todas as doenças e achava que nunca ia ficar doente com tuberculose. Isso não é verdade. Os médicos muito adoeceram, outros morreram com tuberculose, porque não usavam uma mínima máscara N95. E nem os hospitais forneciam essas máscaras, para vocês verem como isso era da época das cavernas. Mas eu não transmito tuberculose, tá? Porque estou infectado. Então, nós vamos pesquisar quem está infectado e quem está doente. Quem está doente não pode entrar no estudo, tá? Porque a gente quer pessoas saudáveis. E a pessoa que está infectada é considerada uma pessoa saudável, apesar da infecção. Né? Porque a gente sabe, por exemplo, que muitas doenças têm infecção e doença. Mas, quer dizer, algumas, né? Porque não são todas. A maioria que a gente conhece, quando a pessoa está infectada, está doente, né? Como é que ocorre essa transmissão? Então, a transmissão ela ocorre como quando uma pessoa, olha aqui a setinha da saída,
A pessoa tem a tuberculose nos pulmões ou na laringe e ela tosse. Quando ela tosse, ela emite as gotículas que vocês já conhecem, que todo mundo conhece isso por causa da Covid, né? E que formam os aerosóis. Os aerosóis, eles permanecem no ambiente, tá? Então, a pessoa sai do ambiente, mas o aerosol fica. Então, se você está conversando com uma pessoa dentro de casa e você está doente, a outra pessoa não está doente, ela inspira e esse aerosol vai para dentro do pulmão da pessoa que não está doente. Mesmo que essa pessoa doente ela saia de casa, o aerosol permanece dentro de casa e a pessoa que não está doente permanece inalando, tá? Isso, o aerosol, ele é formado com a fala, com o espirro, com a tosse, com quase tudo. Então, como a gente não consegue ficar sem falar, né? Pessoas silenciosas são menos transmissoras, né? Mas eu sou bem falante. E quando a gente chega em casa, a gente conversa com as pessoas que estão dentro de casa. Então, em geral, as pessoas elas adquirem a tuberculose dentro de casa. E a gente sabe que quando a pessoa usa máscara, ela usa fora de casa. Ou quando ela vai num lugar fechado, tipo um supermercado, que, aliás, é muito bom que use mesmo, porque Covid está de volta, né? Então, quando a pessoa chega em casa, ela fala, ai, que alívio, agora posso tirar a máscara. Então, a transmissão da tuberculose... Gente, por favor, ponham os seus microfones mudos. A transmissão da tuberculose, ela continua a ocorrer no domicílio, tá? Então, tem um teste que muitos de vocês já conhecem, que é o teste tuberculínico, que também é chamado de PPD, que é o teste que é feito, ele é aplicado com uma seringazinha pequena e 72 horas depois a gente observa uma reação. Essa é a reação de uma pessoa que está com infecção. A pessoa que está doente também pode apresentar essa mesma reação. Então, esse teste, ele não separa a pessoa que está infectada ou doente. Mas a pessoa doente, ela tem sintoma, e a pessoa que está infectada não tem. Essa é a grande diferença. A gente não vai usar esse teste aqui no nosso estudo, porque esse teste é chatinho, né? Tem que aplicar no braço, aí a pessoa ainda tem que voltar para ler 72 horas depois. Ele é um pouco impreciso, e a gente vai usar um outro teste, que é o teste chamado de IGRA, que é feito no sangue, que é mais fácil para a gente, porque a gente já vai tirar o sangue da pessoa para fazer outras análises, para fazer um hemograma, para fazer uma bioquímica, para saber se a pessoa tem os testes normais. Então, já aproveita e já tira o sangue para fazer o quantiferol também. Ele é mais específico do que o PPD. O que é específico? Ele não se confunde, não dá reação cruzada, vamos dizer assim, com outras coisas. O PPD dá reação cruzada com outras micobactérias que moram no ambiente e que não são Mycobacterium tuberculosis. Então, a pessoa pode ter o teste positivo e não estar infectada. E o quantiferon, ele é mais específico, então ele não tem reação cruzada com essas micobactérias. O BCG, ele poderia também fazer uma diferença no PPD, mas isso para criancinhas muito jovens, né? Não é o caso aqui, mesmo com 15 anos, as pessoas não têm reação cruzada com o BCG. Gente, vocês podem me interromper a qualquer momento para fazer algum tipo de pergunta, tá? Eu não me incomodo, não. Eu nem me perco também, não. Esse slide aqui, que está todo escrito em inglês, eu peguei porque ele mostra o seguinte, vocês vão entender. Quando a pessoa está infectada, a outra pessoa está longe, não importa para a infecção, porque essas gotículas muito grandes aqui, elas caem no chão rapidamente e elas não são infectantes. As gotículas que são infectantes são as muito pequenininhas, que a gente chama de aerosol, tá? Essas gotículas pequenas aqui, às vezes elas vão parar até no rosto da pessoa
que você está falando. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de olhar o celular de vocês, depois que vocês colocaram no Viva Voz e começaram a falar próximo do celular. Ele fica todo sujo de gotícula. Eu observo no meu, porque logo depois que eu falo alguma coisa próxima, ou mesmo do computador que eu estou falando aqui, a tela fica toda manchada de gotícula. E isso são as gotículas maiores. Mas as gotículas que são mais transmissoras são as que têm menos de 5 micras, são as bem pequenininhas. Então, são essas aqui, bem pequenininhas, que ficam quando a pessoa está longe. Quer dizer, se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Se está dentro do mesmo ambiente, dizendo assim, dentro de uma sala ou de um quarto, a chance de infecção é bem maior quando você compartilha esses ambientes com a pessoa doente. Mas só a pessoa doente transmite, tá, gente? A pessoa que tem infecção não transmite tuberculose. Como ocorre a transmissão dentro da casa, então? Aglomeração de pessoas dentro do mesmo domicílio, né? Então, a gente costuma dizer que as pessoas que moram em lugares muito pequenos e com muita gente têm uma chance maior de transmissão. Vocês podem imaginar, né? Porque aí imagina uma sala pequena com 5 pessoas na sala e tem uma pessoa doente. Então, essas outras pessoas todas estão inalando os aerosóis que essa pessoa doente está deixando. Outra coisa, tuberculose de outros lugares que não seja o pulmão não transmite, porque eles precisam do aerosol para transmitir. E só a tuberculose pulmonar ou da laringe, que fica também ali no trato respiratório, é que é capaz de transmitir a doença. Locais sem ventilação ou que fica com as janelas e portas fechadas tem muito mais chance de transmitir a doença, porque aquele aerosol fica ali para sempre. Qual é a melhor maneira que você tem de tirar o aerosol de dentro de casa ou evitar a transmissão? É a ventilação do ambiente. Como é que a gente faz isso? Abrir as portas e as janelas. Mas veja só agora que está fazendo frio. Quem quer abrir as portas e as janelas e ter uma corrente de ar dentro de casa que todo mundo fica morrendo de frio? Ninguém. E é a época de maior transmissão, porque no calor todo mundo abre tudo, né? Porque está ali morrendo de calor. Aí tem, às vezes, um ventilador dentro de casa que acaba fazendo uma corrente de ar. E os locais em que a luz solar não consegue entrar também são locais que permitem uma maior transmissão, porque o raio ultravioleta ele mata o Mycobacterium tuberculosis rapidamente. Então, as praias, por exemplo, não são ambientes bons para a transmissão do Mycobacterium tuberculosis, porque tem luz solar e vento. Né? Então, rapidamente, esse Mycobacterium tuberculose ele é morto pela luz solar e rapidamente ele sai voando com o vento. Então, por favor. Pode falar? Quer fazer uma pergunta? Gostaria. Faça. Da fala anterior da senhora, Diga. Aqui. A respeito da contaminação, se a pessoa pegou, então se só quem está com tuberculose pulmonar da laringe que transmite, como é que a pessoa pega tuberculose em outros órgãos? Tipo ósseo. Do mesmo jeito. A transmissão é feita através do pulmão. Mas a pessoa, logo que ela se infecta, dentro do pulmão, a infecção primária ela é no pulmão. E a infecção latente ela é feita através do pulmão. Mas durante esse processo de infecção, existe a corrente do sangue, ela leva o Mycobacterium para passear. Ele passeia no corpo humano e ele pode ali parar num lugar qualquer. Vamos dizer que no meu caso, ele foi parar nos intestinos. E, num futuro, eu tome uma medicação do tipo corticoide, imunossupressora, e aí aquele sítio, ele eclode. E aí ele vai ser uma tuberculose intestinal.
ele pode também parar num linfonodo, né, num gânglio. E aí a tuberculose vai ser tuberculose ganglionar. Mas o sítio de infecção é sempre o pulmão. Salvo em raríssimos casos em que pode haver contaminação em laboratório através de uma ferida, mas hoje em dia isso não acontece mais não, que está todo mundo bem esperto. Então, a sua pergunta foi ótima e o sítio de infecção é sempre o pulmão. Por isso, o problema da transmissão são as gotículas que são formadas quando a pessoa tosse, os aerosóis. Você entendeu? Entendi. É que eu conheci uma pessoa que teve. É Maria Madalena, eu entrei mais porque eu não tenho idade mais para pesquisa. Mas você pode informar os seus netos, os seus parentes, e pode informar pessoas que têm dúvidas sobre tuberculose. Eu acho que esse papel é bem importante. Não importa se você vai trazer voluntários ou não para a pesquisa, tá, Maria Madalena? Ouviu falar que falaria sobre nutrição também. Ouviu falar do quê? Essa parte eu não ouvi. Sobre nutrição, não sei se é nesse link. Então, tem vários fatores que contribuem para que a pessoa que está inalando aquela micobactéria ela faça uma doença ativa. Então, são fatores que favorecem. O fator que favorece, que todos nós conhecemos, é a infecção por HIV. Né? Então, as pessoas que têm AIDS, elas têm uma chance muito grande de terem doença, tuberculose, e terem doença grave. Né? E assim, uma pessoa que vai fazer um transplante renal, por exemplo, e que aí precisa tomar aqueles imunossupressores para poder não rejeitar o enxerto, né? Esses imunossupressores também propiciam. E não é só isso, não. Pessoas que têm diabetes também têm mais chance de pegar a tuberculose doença. Então, são vários os fatores que favorecem a aquisição da tuberculose. Isso são fatores da pessoa que está inalando os aerosóis. São vários. E, por exemplo, de todos, por exemplo, os moradores de rua, apesar de morarem na rua, têm uma chance muito grande de terem doença. Provavelmente pela razão que você falou, de nutrição. A nutrição deixa a gente com a imunidade fraca. E aí favorece a aquisição dessa doença. Você entendeu? Okay. Entendi, obrigada, tá? Desculpe interromper. Não desculpe nada, vocês podem interromper, gente, por favor. Ok, obrigada. Alguém tem mais alguma dúvida até aqui que queira tirar? Podem perguntar à vontade, tá, gente? Eu vou seguir em frente, então, vocês me interrompam. Eu gostaria de perguntar, doutora Valéria. Então, pergunte, querida. Qual o seu nome? Meu nome é Regina. Regina? É. Então, Regina, pode perguntar. Eu conheço o marido da minha amiga, tá? Ele teve tuberculose. Mas ele, assim, aparentemente, parece que ele está curado. Mas ele ficou com umas sequelas, assim. Ele ficou com, tipo um tique-tique nervoso, assim. Ele fica mexendo com a cabeça, sabe? Para lá e para cá. E assim, eu queria perguntar isso. A pessoa, quando tem a tuberculose, ela fez o tratamento, né, direitinho, tomando os remédios na hora certa. Ela pode pegar a tuberculose de novo, Pode vindo assim mais forte, talvez, ou assim, o contágio dela, por ela já ter tido, né, o contágio dela passa a ser maior para as pessoas, assim. Por exemplo, às vezes, eu vou lá na casa da minha amiga, porque ela tem uns livros lá de pedagogia que me interessa, né? Então, assim, quando tem uma prova, assim, que ela já não quer mais, quer descartar, eu pego para mim, para eu estudar. Eu gosto muito de estudar. Então, assim, tem problema de eu ficar perto dele, assim, mas eu tenho que estar sempre de máscara, no caso, né? Mesmo assim, eu estando no ambiente com ele ali. Aí, se ele tossia,
mesmo com máscara, eu posso vir a pegar a tuberculose? Ou como assim? Eu queria entender isso. Ou se é melhor ficar distante, é melhor Então, não deixa eu te entrar na explicar. casa deles? A pessoa que tem tuberculose ativa, que a gente chama, né? É aquela tuberculose que está ali aguda, que nem começou o tratamento ainda, ela é muito transmissora. A partir do momento que o tratamento é iniciado, quase todas as pessoas negativam a sua baciloscopia, que é aquele exame que faz para saber se a pessoa está com tuberculose, no escarro, né? Rapidamente. Então, assim, uma pessoa que tratou tuberculose e curou não transmite tuberculose, mas ela pode ter o que a gente chama de sequela. O que é sequela? Sequela é uma cicatriz, porque o pulmão ele ficou muito comprometido, teve uma inflamação muito grande e, vamos dizer, tinha aquelas cavernas, né? Eu vou mostrar para vocês um raio-x de uma pessoa com tuberculose para vocês terem uma ideia do que é uma caverna. É quase um buraco no pulmão. Aquele buraco ele vai fechar na forma de cicatriz. Então, a pessoa que tem essa tuberculose e que tratou, vai ter sequela. Se essa pessoa tinha tuberculose no sistema nervoso central, nas meninges, né? Vamos dizer, na cabeça, ela vai ter sequela também da tuberculose na cabeça. Todas as formas de tuberculose podem deixar sequelas. Mas isso não quer dizer que a pessoa esteja transmitindo. Uma vez considerado curado, a pessoa está curada. Mas a tuberculose pode voltar se a pessoa não fez o tratamento no tempo que foi prescrito, se ela fez um tratamento irregular, quer dizer, não tomava todos os dias o remédio, esquecia, aí no final de semana não tomava porque queria beber, e aí não tomava o remédio. Isso acontece muito, hein? Tem gente até que não toma durante a semana porque quer beber. Eu sempre esclareço que é melhor beber e tomar o meu remédio do que não tomar o remédio para beber. Melhor tomar os dois, né? O álcool e o remédio. Agora, não tomar todos os dias, fazer feriados, isso tudo leva a pessoa a não curar direito. Então, às vezes a pessoa completa, está aparentemente curada, mas a doença volta. E aí a pessoa volta a tossir de novo ou volta a ter o sintoma que tinha antes. Eu não sei que forma clínica essa pessoa que você deu como exemplo tratou. Se foi uma tuberculose do sistema nervoso central, mas não tinha do pulmão, ele nunca transmitiu, né? Porque a tuberculose do sistema nervoso central não transmite. O perigo é só para ele mesmo. Agora, se você tem algum tipo de receio, use a sua máscara. De preferência, uma máscara N95, né? Porque a máscara cirúrgica, essa que a gente usa, ou a máscara de tecido, ela não é adequada, porque as gotículas elas são menores do que o poro da máscara. Então, tem que ser aquela máscara N95 mesmo. Mas o que você pode fazer é garantir que o ambiente esteja aerado, né? Que tem uma janela aberta com uma porta para fazer uma correnteza de ar e você também não ficar muito próxima dessa pessoa. Mas, como eu falei para você, isso não garante nada, porque o aerosol ele passeia pelo ambiente, né? Então, por exemplo, quando você está olhando aqui, esse ambiente aqui, vocês estão vendo a minha setinha passando aqui na figura? Sim. Então, esse ambiente aqui, você vê, Sim, tem uma concentração aqui de gotícula perto da pessoa que está doente, mas aonde a pessoa está, que nem é tão próximo assim, tem aerosol também. Então, não adianta, entendeu? A pessoa agora. E ainda se deixar essa janela aberta aqui, olha aqui, a pessoa que está cozinhando aqui na cozinha, o aerosol vai passar para o lado de cá. Quer dizer, não adianta abrir uma janela que vai dar dentro de um outro cômodo. Você tem que abrir uma janela que vai dar para a rua, né? E, de preferência, fazer uma correnteza de ar. O que é essa correnteza? Você abrir essa janela para fazer esse aerosol aqui sair e fechar essa janela aqui para você não fazer esse aerosol ir para a cozinha. Essa é a melhor forma. O uso, por exemplo, de ar
condicionado faz com que os aerosóis permaneçam naquele ambiente por horas a fio. Não vão me perguntar quantas horas, porque depende da quantidade de aerosol, da forma como esse cômodo é fechado, mas, olha, pode ficar até assim um dia, esse aerosol ali, se ele não é ventilado. Agora, existem formas de você fazer essa ventilação natural, assim, sair daqui e ir para o lado de fora mais forte. Você jogar um ventilador, por exemplo, apontando para a janela da saída. Aí você cria uma corrente de ar. Você faz uma pressão negativa, né? Isso é excelente. Ou você botar um exaustor. É isso que a gente faz em hospital. Lá, o hospital do INE tem um exaustor em cada leito. E esse exaustor ele sai assim para cima. Então, por exemplo, aqui, que essa pessoa está com um exaustor que pega, tem uma ventoinha que roda e joga o ar contaminado para cima, olha, não fica aqui nenhum aerosol. E esse aqui que tem o ar-condicionado está ferrado, né? Porque fica tudo fechado. Aí tinha que ter o ar-condicionado e um exaustor funcionando para jogar o ar para o lado de fora. Então, essas coisas, elas são complexas, mas se a gente pensar para onde o ar vai, é muito fácil. Você pega o cigarro de uma pessoa e olha a fumaça para onde é que está indo, que você vai ver para onde que o ar está indo. Ou um incenso, sabe? Com incenso, o mínimo incenso, você vai olhar a fumacinha do incenso e você vai saber exatamente para onde que o ar está indo. Então, esse é um conceito importante, principalmente para dentro de casa. Porque, por exemplo, tem domicílios que têm criancinhas muito pequenas, bebê recém-nascido, né? O bebê recém-nascido não deve compartilhar o mesmo ambiente de uma pessoa que está com tuberculose. Então, se o ambiente só tem um único cômodo, isso é impossível, porque todos moram no mesmo cômodo. Então, vamos dizer assim, um ventilador jogando o ar para fora e colocar essa pessoa num canto da sala, né? Ou colocar essa pessoa no início de máscara. Mas, como eu falei, logo depois de ser tratado, a pessoa acaba negativando a baciloscopia. E a gente não recomenda fazer isso, não, sabe? Discriminar a pessoa que está tratando, porque ela, enquanto não estava tratando, estava ali contaminando todo mundo. Então, depois que fez o diagnóstico, são 15 dias, né, para negativar a baciloscopia. Então, assim, não tem muito motivo de você isolar uma pessoa dentro do domicílio, se ela permaneceu dentro de casa 2 meses tossindo, sem ninguém saber que ela estava com tuberculose, entendeu? Eu estou falando, assim, que todo mundo se preocupa depois que o diagnóstico é feito, mas estava ali convivendo com a pessoa tossidora antes, né? Então, é importante que essa pessoa tossidora ela seja encaminhada logo para um hospital, uma clínica, para ser avaliado. Aí, na comunidade de Manguinhos, vocês têm como referência a ENSP mesmo, né? O Centro de Saúde, que faz o atendimento para as pessoas de lá de Manguinhos. E tem o INE, que também faz atendimento para qualquer pessoa, não só da comunidade de Manguinhos. Então, não falta lugar para a pessoa se testar. E se vocês souberem de alguém que está com tuberculose e que queiram levar lá para a gente durante o projeto, para ser tratado por nós vamos ter o maior prazer de receber. Eu só não sei se o pessoal da ENSP vai ficar com ciúmes, porque eles também tratam, né? Mas vocês têm essas opções, que tanto num lugar, tanto quanto o outro, vocês vão ser bem recebidos. Espero que eu tenha esclarecido a sua dúvida. Esclareceu sim, doutora. Muito obrigada. Então, está ótimo. Então, tem a dica. Como fazer, então, dentro de casa? Abrir portas e janelas para melhorar a corrente de ar, aproveitar o horário da luz solar para ventilar também, ventilar e deixar o sol entrar, né? Porque a luz ultravioleta, ela mata o Mycobacterium em tuberculose, evitar proximidades com tossidores crônicos que ainda não foram examinados por um médico,
vacinação com BCG nas crianças recém-nascidas. Isso evita muitos casos de tuberculose grave nas crianças, como a meningite, que deixa sequela. Meningite deixa muito sequela, tá? Deixa estrabismo nas crianças e, às vezes, morre também, porque é uma doença muito grave. E a vacinação com BCG está em baixa, tá, gente? As pessoas agora resolveram não se vacinar para nada também. Então, a gente está com uma cobertura vacinal muito baixa e isso é muito ruim para nós, como povo brasileiro, né? Procurar... Doutora? Oi, pode falar. Desculpa, eu queria perguntar mais uma coisa. Pode perguntar. Doutora, uma pessoa que está com tuberculose, né, está se tratando, já está no finalzinho do tratamento, obedeceu direitinho ali. Ela pode pegar Covid, ela pode pegar resfriado, ela pode pegar outras doenças, mesmo tomando remédio e está ali no finalzinho, cuidando da tuberculose? Olha só, os remédios são para aquela doença. Um remédio não serve para todas as doenças, não. Seria ótimo, né? A gente tá com qualquer doença, vai ali na caixinha, pega aquele remédio, toma e cura de tudo. Mas não é um remédio, o que vai curar a tuberculose não é um remédio fortíssimo. Olha, Talvez seria como se fosse um antibiótico. Não curaria outras doenças? Certo para a doença. Quando você tem pneumonia, você trata com um antibiótico. Quando tem tuberculose, trata com 4 antibióticos. São específicos para tratar a tuberculose. Eles não curam Covid, não curam resfriado, não curam pneumonia, não cura diabetes, não cura hepatite, não cura, só cura tuberculose. Então, a gente chama isso de específico. Um remédio é específico para aquela doença. Também, se um remédio curasse tudo, não tinha mais médico no mundo, né? Bastava ter um remédio dentro de casa, uma única farmácia vendendo o único remédio, a gente ia lá ia ser ótimo, né? Vale. Doutora, a senhora já ouviu falar de cúrcuma, que é o curry? Já, eu como muito. Poxa, tem pessoas que falam que o curry é bom para isso, para aquilo. Eu falei assim, ué. Então, é muito bom, vamos tirar as pessoas dos hospitais, porque o cure pode comer, não é? Então, isso é tudo coisa que não é verdade, tá? Todas essas... tem muitas crenças populares, tem gente... Não teve a história da manga com leite, gente? Vocês nunca ouviram falar que não pode comer manga e tomar leite? Isso foi uma coisa inventada para os escravos não tomarem o leite da dona do engenho. Da fazenda, né? Porque caía muito manga no chão e os escravos comiam manga. Então, inventaram isso. Também inventaram que mulher menstruada não podia pisar descalça no chão, não podia lavar a cabeça no banho. Também inventaram que o curry cura alguma coisa. Eu acho que cura a fome quando você faz um ensopado muito bom, que eu adoro, né? Pode ser com frango, com carne, com peixe. Eu adoro o curry, mas não cura nada além disso. O que cura são os remédios específicos. E olha, para uma pessoa fazer um laboratório, fazer um remédio específico, vocês viram como é difícil, né? A gente, até hoje, para a Covid, tem alguns poucos remédios específicos que não estão disponíveis no Brasil, porque não foram incorporados pelo SUS ainda, né? Então, para comprar, você tem que pagar, e eles custam uma fortuna. E quanto tempo que isso levou, né? Isso com a agilidade que a gente viu nos comitês de ética, de tudo possível. A gente viu como foi feito para possibilitar uma cura para a Covid. E tudo que dizem para as pessoas tomarem para a Covid, nada funciona. Então, não adianta nada tomar ivermectina, não adianta nada tomar hidroxicloroquina, zinco, cobre, silício, sei lá o que inventam aí, gente. A única coisa que funciona de verdade é a nossa velha Novalgina, né, que chama de pirona na forma genérica, e aí a gente vê como é difícil a gente ter um remédio específico. Mas a tuberculose tem um remédio específico que cura com 6 meses, no máximo 9 meses, nas formas extrapulmonares, nessas do sistema nervoso central, e aí precisa
precisa tratar mais tempo, são 9 meses, mas cura mesmo. A pessoa que faz o tratamento direitinho tem cura completa, tá? Mas pode se infectar novamente, porque se você mora num lugar propício à transmissão, se tiver, por exemplo, olha, você pode ter transmitido a tuberculose para outra pessoa dentro da sua casa. Aí você fica curado e essa pessoa está doente, você não sabe. E aí você cura e logo depois você pega dela mesma de volta. A gente chama isso de jogo de ping-pong. A gente vê isso muito em famílias que têm AIDS, todos na família, né? O pai, a mãe, as crianças. Um pega tuberculose, o outro pega tuberculose, os filhos pegam tuberculose, que passa para a mãe que pega tuberculose, o pai pega tuberculose. Gente, eu vi uma família que cada um deles teve, assim, umas 4 vezes tuberculose. Então, não é porque você tratou que você está imune. É igual gripe. Gripe, você fica bom, né? E nem tem um remédio para gripe, né? Você fica bom e depois pega a gripe de novo. Tuberculose é assim também. Agora, com a vacinação com BCG para as crianças, logo após o nascimento, elas têm essa proteção até mais ou menos 5 anos, né? Que é a fase que as crianças são mais suscetíveis à tuberculose. Então, crianças com menos de 5 anos são muito suscetíveis à tuberculose. E, em caso de dúvida, procurar a clínica da família, caso haja suspeita de um morador, ou eu vou deixar para vocês aqui o meu e-mail, ainda não está nesses slide aqui. Eu já falei sobre isolamento aqui para vocês. No slide final, eu vou dar para vocês o meu contato e um telefone, que é o Bruno, que trabalha com o Joaquim, que vai trabalhar comigo também, que eu falei é guarda compartilhada de adolescentes. Ele vai trabalhar no projeto também, e o telefone é o mesmo que foi usado para os estudos de Covid. Tá? Então, as pessoas com tuberculose devem ser isoladas dentro de casa, eu acho que eu já respondi, e devem evitar as crianças muito pequenas. Mas doença a gente tem, fica curado, e poucas delas dão imunidade permanente. As exceções são aquelas doenças da infância que a gente chama, né? Sarampo, rubéola, varicela, né? Que a gente chama... Como é que chama varicela? Catapora, né? Que a gente chama na linguagem popular. Então, essas doenças, elas dão imunidade. Mas a pessoa que pegou catapora, por exemplo, pega herpes zoster, né? Então... E as pessoas não estão se vacinando contra o sarampo, porque como todo mundo estava vacinado, não tinha sarampo no Brasil. Agora as pessoas resolveram não se vacinar, tem chance de pegar sarampo quem não se vacinou. Mas a vacina de sarampo confere imunidade para a vida toda e as pessoas não se vacinam. Até eu também reforço de sarampo, gente, naquela epidemia causada pela imigração de pessoas da Venezuela, né? Você sabe que... prevenção é tudo, né? E a gente precisa prevenir as doenças. Prevenir é sempre melhor do que remediar. Isso aqui é a nossa equipe. Então, quem for lá no nosso centro vai encontrar com as enfermeiras Naíse, essa é a Francine, e essa aqui é a médica Flavinha, a pessoa mais paciente desse mundo. Todo mundo fica apaixonado por ela. E as pessoas usam máscaras N95, porque estão potencialmente expostas a pessoas com tuberculose. Mas o nosso centro tem pressão negativa, tem filtro EPA, tem todos os... Até no corredor tem filtro EPA com pressão negativa. Então, dentro... E não tem sala de espera. A sala de espera é do lado de fora, ao ar livre. Então, chance zero de pegar tuberculose lá no ambulatório, tá? Isso aqui é uma radiografia de uma pessoa que tem tuberculose. Gente, eu preciso sair rapidamente dessa reunião. Eu vou finalizar aqui muito rápido, porque eu já estou atrasada, mas vou dizer aqui para vocês que isso aqui é o que a gente chama de uma caverna, tá? Isso aqui é a pneumonia causada pela tuberculose. Vocês veem que está tudo branco aqui. O pulmão ele é assim, pretinho. Quando ele fica branco, assim, meio branco,
é doença, tá? E essa lesão aqui é muito específica de tuberculose, é um buraco no pulmão. Esse buraco cicatriza e fica com uma sequela, tá? Então, quem tem muitos buracos, depois fica com sequela pulmonar. Existem alguma vacina para adultos tomarem? Por enquanto, ainda não tem vacina. A BCG ela só está indicada para crianças. Mas a gente vai fazer esse estudo para futuramente entrar num estudo de fase 3 para a vacina da tuberculose, que é uma vacina da Bill e Melinda Gates Foundation, que é uma ONG, tá? É uma instituição sem fins lucrativos. Eles compraram essa patente da Glaxo, que é um laboratório farmacêutico, e vão desenvolver esses estudos no mundo todo para depois dar para os países incorporarem a vacina sem ter que pagar por isso. Mas antes do estudo começar, o patrocinador, que é a Bill e Melinda Gates Foundation, eles vão pagar esse estudo para saber se o local é adequado para fazer o estudo de fase 3 da vacina. A parceria que eu tenho com a ENSP, então, é para desenvolver o estudo, que nós contamos com a parceria com a ENSP, para o desenvolvimento de um aplicativo para o recrutamento para o estudo sobre infecção-doença e parceria para termos dicas de como trabalhar com a comunidade de Manguinhos. Esse aqui são os meus e-mails. Eu botei o telefone de contato aqui, mas o telefone não apareceu. Não sei por quê. Eu copiei e colei aqui, mas eu acho que, Bruno, você poderia dar o telefone aí no chat para as pessoas copiarem? Porque, claro. Infelizmente, eu não vou ter como... eu botei aqui o telefone de contato, botei o número, alguma coisa eu fiz, não devo ter salvado, né? Porque foi aqui no último momento. Gente, eu tenho que me desculpar, mas eu preciso me ausentar, porque eu tenho uma outra reunião, mas eu não queria sair dessa reunião sem agradecer muito a vocês por terem vindo, terem participado, ter feito as perguntas. E eu acho, Joaquim, que deve ter mais perguntas. Então, a gente pode fazer uma outra vez só um debate sobre dúvidas que as pessoas tenham sobre tuberculose, sobre tratamento, sobre cura, sobre sequela, sobre todos esses assuntos, porque aqui eu me concentrei mais em transmissão, explicar o que é infecção, o que é doença e quais são os testes que a gente pode fazer para diagnosticar essas infecções. Tá bom? Combinado. Vamos ver se até o final, daqui a uns 15 dias, a gente faz uma outra só para as dúvidas, né? Ok. Muito obrigada a todos e até breve. Vocês podem continuar aí na reunião e o Joaquim dá as informações.